Olá, pessoal, tudo bem? Aline Dalmagro, CEO do Proa. Estou aqui com vocês para mais um bate-papo com o CEO. E hoje eu tenho uma convidada super, super especial. Mas antes de apresentar essa convidada, só para relembrar um pouquinho, né, por que a gente faz esse podcast, né? O Instituto Proa tem como objetivo impactar 300 mil jovens e ajudá-los a conseguir o seu primeiro emprego. Então a gente produz um conteúdo para inspirar vocês com profissionais que já chegaram no lugar máximo, né, nas corporações, e a partir disso que vocês se inspirem com essas histórias para que vocês possam construir as suas histórias. Então aproveitem também, coloquem ali né, curtam, compartilhem o nosso conteúdo e também disponibilizem para todos os seus amigos. E agora eu tenho muito orgulho de convidar aqui a Rafaela Gomes, que ela é fundadora da New Guy Strategies, para se juntar com a gente nessa conversa. Rafa, obrigada, viu? Obrigada a você, Aline, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, participando dessa conversa e contribuindo aí um pouquinho com o Proa também. Legal. Rafa, essa primeira parte, ela é bem corporativa, tá? Então eu vou ler para todo mundo te conhecer, a sua mini bio. E depois a gente entra na parte boa, que são as histórias de verdade. Então, Rafaela Gomes é fundadora da New Guy Strategies, focada em transição energética e descarbonização. Atua como conselheira em várias organizações e já foi a primeira CEO mulher do grupo Votorantim. Com mais de 20 anos de experiência na Shell, liderou a Raízen e a Raízen Biomassa em projetos de energia sustentável, reconhecida pela Forbes como uma das 100 mulheres mais poderosas na agricultura. É também uma leitora e viajante apaixonada, e eu adoro gente que gosta de ler e viajar. Então, Rafa, eu quero começar te perguntando para você contar pra gente quem é a Rafa fora do currículo. Quem sou eu fora do currículo? Essas perguntas são bem difíceis. Eu acho que... A gente está acostumado a falar quem a gente é pelo currículo, né? Eu acho que eu vou começar dizendo que aquilo que eu acredito, que nós não somos seres divisíveis, né? Então, o ser humano que sai para trabalhar é o mesmo ser humano que vai para casa. E eu acho que existe uma discussão, uma dicotomia, que você precisa ter uma certa postura no trabalho e ser de alguma certa maneira, e fora do trabalho é que você pode ser quem você realmente é. Eu não acredito nisso. Então, fora do trabalho, eu sou muito parecida com a pessoa que eu sou trabalhando. Então, eu acho que se eu pudesse me descrever, eu sou certamente muito curiosa. Acho que isso foi um dos grandes motores que me impulsionou tanto na minha vida pessoal quanto na minha trajetória profissional. Eu acho que sou uma pessoa corajosa. Às vezes a coragem passa do limite. Vamos falar sobre isso. Sou resiliente, mas podendo ser teimosa, né? Eu acredito também que, às vezes, todo o seu superpoder, o lado negro dele, ele é o seu desafio, né? Então, eu falo, a gente não deve reclamar das coisas que não necessariamente são boas em nós, porque elas são certamente uma faceta de alguma coisa que é muito boa. Então, tudo na vida é como você modela, né, e modula essas coisas, né? Então, eu sou casada, eu tenho meu marido André, nós estamos juntos há 15 anos. Eu brinco que ele é o meu maior apoiador, porque ele assim, todas as vezes que eu acho que eu não vou conseguir fazer alguma coisa ou que eu tenho dúvidas, porque sim, todo mundo tem dúvidas, todo mundo às vezes pensa que pode não conseguir fazer alguma coisa, ele está lá e sempre me convencendo de que eu consigo. Eu tenho 2 irmãos, tenho um irmão bem mais novo, 10 anos de diferença, tenho outro irmão que tem mais ou menos a minha idade, então o Arthur e o Rodolfo. E eu acho que a parte talvez mais assim, curiosa a meu respeito é que meu pai é português e a minha mãe é brasileira. Então, eles se conheceram no Brasil, se conheceram aqui em São Paulo, nos corredores do... Dizem eles que é no vão do MASP, mas acho que não é, não. Não sei se eu também... romantizaram um pouco essa história. Uma boa história. E aí eles se conheceram, eles ficaram juntos, casaram, eu nasci. E eu era bem bebê quando eles resolveram se mudar para Portugal. Então, eles foram morar em Portugal, eu tinha 6 anos. Meus irmãos já nasceram lá. E aí, com 12 anos, quando eu tinha 12 anos, eles resolveram voltar para o Brasil e a gente foi morar no Rio de Janeiro. Daí que vem esse sotaque um pouco carioca.
E aí eu brinco, porque meu pai é português, mas ele é apaixonado pelo Brasil. E minha mãe é brasileira, mas é apaixonada por Portugal. E eu brinco que a cada ano um deles ganha essa briga e eles se mudam. Então, E eles continuam se exato, mudando. continuam se mudando. Agora eles estão aqui no Brasil, mas acho que tem 2 anos que eles estavam lá. Então, Ai, que delícia. e isso, assim, me deu a oportunidade de crescer num país, assim, diferente, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu vinha de uma outra cultura, que, querendo ou não, Portugal é muito próximo, mas é muito diferente. Culturalmente diferente. Então, acho que esse foi o meu primeiro desafio, por assim dizer, né? Já que a gente gosta de falar em desafios profissionais, eu acho que esse foi o meu primeiro desafio. E, na verdade, foi uma das coisas que depois, né, ao longo da minha vida, eu vi que me ajudou muito a conseguir fazer as outras coisas. Então, eu me mudei de país trabalhando. Os outros desafios não pareceram tão difíceis, porque já tinha feito isso uma vez, né? Acho que quando a gente também valorizar as dores, que quando acontece, nunca é bom, né? Imagina, 12 anos, adolescente, largando já todos tinha seus os amigos, toda a história, e vindo para um país totalmente desconhecido e tal. Então, assim, foi uma época de sofrimento para mim. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que aquilo me habilitou depois a fazer muitas outras coisas com mais facilidade do que se eu não tivesse passado por aquela experiência. Muito legal. E, Rafa, eu vi aqui que você entrou na faculdade com 16 anos. Que eu entrei com 16 anos também. Depois quero saber se é a mesma explicação do meu para ter entrado antes. E você já trabalhava. Isso não é comum. Conta um pouco pra gente dessa experiência. Primeiro, por que você estava trabalhando com 16 anos? Conta como foi entrar na faculdade tão cedo e como isso moldou quem é a Rafaela. Eu acho assim, sempre... Eu entrei na faculdade com 16 anos porque eu pulei o CA. Então, quando eu era bem pequena, os meus pais foram chamados no colégio e disseram que seria bom eu pular o CA, porque eu já tinha aprendido ali o que era para aprender. Quando eu fui para a 8ª série, que acho que hoje em dia não é nada disso... Aí tem 8º e 9º ano. Agora tem um ano a mais. Não tinha na minha época. Eu já estava aqui no Brasil e eles quiseram me pular para o 1º ano. E aí eu não quis. Porque aí realmente eu já era a pessoa mais nova da turma. Eu já entrei na faculdade com 16, imaginei entrar com 15, teria sido... Não ia poder nem curtir a faculdade também, né, gente? Então eu acho assim que foi acertada a minha decisão de não querer, mas essa é a explicação. A questão de trabalhar era por necessidade mesmo. Assim, minha família estava passando uma etapa difícil da vida e eu acho que eu vi ali que eles precisavam de apoio, né? Todos nós temos aqueles momentos em que é importante alguém entrar. E eu tinha energia, tinha vontade, talvez não tivesse a maturidade ou o conhecimento, mas resolvi justamente começar a trabalhar. Eu fui emancipada, né? Então, eu abri minha empresa, trouxe meus pais para trabalharem junto comigo, porque a ideia era justamente ajudar na casa, né? Então, transformar aquilo em algo que fizesse sentido para a família. E aí eu comecei a vender lingerie de algodão no Rio de Janeiro. Foi uma experiência muito interessante. Essa foi a empresa que você abriu? Foi a empresa que eu abri com 16 anos. Por que você abriu uma empresa de lingerie? Qual foi? Tinha um pequeno racional, porque meus pais tinham trabalhado... Meu pai, principalmente, tinha trabalhado a vida toda no mundo têxtil. Uhum. E ele... Já conhecia. Já tinha algum conhecimento dessa área. E ele trabalhava com meia calça, basicamente. Uhum. E dali para lingerie... Tá no caminho, né? Tava, assim, mais ou menos no mesmo espaço. Aí montamos uma pequena fabriqueta, começamos a produzir. E aí tinha uns desafios bem interessantes, porque a maior parte das grandes lojas, né, e era no Rio de Janeiro, elas não aceitam novos fornecedores, né? Elas já têm lá as marcas que já consolidadas. E eu ia lá com o meu mostruáriozinho, batia na porta da loja que tinha uma rede com 5 lojas, não sei o quê. E recebia, não, fulano não vai receber, não recebe novos fornecedores e tal. E aí eu tive uma coisa muito interessante, que o meu avô foi vendedor a vida inteira, né? E eu me lembrava, assim, claramente dele me dizer que... Ele falou assim, olha, tem algumas coisas que você não pode não fazer. Primeiro
nunca chega atrasado. Nunca. E eu me lembro de uma situação em que eu chegava antes. E porque eu cheguei antes, quando a pessoa chegou para atender, falou assim, quem chegou primeiro? Aí alguém falou, essa menina. Aí ele me atendeu porque eu tinha chegado antes. E a outra coisa que o meu avô falava era, sempre cumpra o que você prometeu. Nunca prometa nada que você não pode cumprir. Então, essa é a terceira coisa. A segunda coisa e a terceira é não desistir. Então, eu acho que imbuída dessas 3 coisas, eu ficava indo. E acho que um dia as pessoas falavam assim, não aguento mais essa menina vindo aqui. Vou comprar logo isso aqui pra essa menina não parar de me... vendendo? Deve ser bom, porque a menina não desiste. Exatamente. Pelo menos eu vou sentar com ela para descobrir o que é. No mínimo, eu vou me livrar dela. Exatamente. Essa mulher chata. E aí, eu acabei conseguindo construir uma boa rede de clientes. A empresa... E vocês faziam a produção no Rio também? No Rio. Tinha a produção e a distribuição. Exatamente. E eu tocava mais... A minha frente, assim, era a frente de vendas. Mas foi muito engraçado, porque várias coisas que eu fiz lá atrás, tipo, organização de produção, eu não fazia a menor ideia do que era um sistema produtivo. Mas eu intuía que aquilo precisava ser organizado de alguma maneira. Então, por exemplo, eu fiz planos de produção. Eu fiz orçamentos, planos de distribuição. Exatamente, marketing. Vendas. Então, assim, numa escala muito menor, mas foram várias experiências que, no final, de novo, me capacitaram para quando eu tive lá na frente a oportunidade de fazer isso de novo numa outra escala, eu já tinha alguma ideia, né? Rafa, eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, porque às vezes, principalmente quando a gente é novo, a gente não dá valor para esse tipo de coisa. Só que é esse tipo de atividade que molda, porque o mundo corporativo é muito parecido. É isso, você vai sempre vai ter uma área de marketing, uma área de vendas, você vai ter que fazer um planejamento de orçamento, aí depende se é operação, você vai precisar de uma rede de distribuição. E não tem um jeito certo, é um jeito que faça sentido e que pareça que você consiga organizar, né? E aí isso te dá competências para quando você chegar lá, você falou, poxa, mas isso eu já sei fazer. Exatamente. Eu já fiz, né? Então acho que às vezes a gente não valoriza essas pequenas coisas. Principalmente no começo da carreira, a gente fala, mas isso é tão simples, organizar. Poxa, mas alguém precisa fazer isso, né? Isso vai te ajudar a dar outros passos. E depois, eu queria te perguntar também, como é que foi essa história? Aí você empreendeu, e aí deu certo, deu errado? Como é que foi? Deu super errado. É que o mercado da moda é um mercado difícil, né? Eu brinco assim, deu certo por um tempo e... É que dar errado e dar certo também são coisas... Pelo menos tem essa filosofia. Eu não acredito que as coisas dão errado. Eu acho que as coisas dão certo por um tempo e depois elas vão para outro lugar, né? E o mercado da moda é difícil. Na verdade, assim, o que aconteceu comigo é que eu estava com muita coisa, né? Eu estava fazendo faculdade, eu tinha minha empresa e eu tinha que fazer estágio. E na época eu passei no estágio da Shell. E eu fiquei nessa dúvida, o que eu faço? E eu decidi, falei, não, vou fazer o estágio e deixar a empresa um pouco mais assim, de lado. E seus pais continuaram cuidando? E os meus pais continuaram cuidando. E aí, enfim, acabou que não deu certo. Acho que até como aprendizado, foi o primeiro fracasso. E durante muitos anos, eu tinha muita dificuldade de falar sobre isso. Isso é muito interessante, porque hoje eu falo e a história é linda. Com 16 anos você empreendeu. E eu entendo o quanto isso me ajudou, né, ao longo da minha jornada e me fez, provavelmente, não desistir em outros momentos em que talvez eu tivesse desistido se eu já não tivesse tido essas experiências. Mas durante muito tempo eu tive vergonha. Aquilo, para mim, era uma história ruim. E depois, né, conforme eu fui ficando mais velha, foi quando eu comecei a trabalhar com empreendedorismo, nesse mundo das startups e com essa turma mais jovem, que eu comecei, assim, que eu consegui ressignificar essa experiência. Eu falei, não, peraí, eu empreendi, testei, não funcionou, mas eu ganhei experiência, enfim, fiz uma série de coisas, né? E às vezes é engraçado, porque isso serve para tudo na vida, né? A maneira como você... a luz que você coloca numa determinada situação, ela muda completamente uma situação. Aquilo que você acha que pode ser um super fracasso, uma vergonha, algo que você não quer nem falar,
Se você ressignifica, você fala assim, não, foi um estágio. Chegou num momento que eu brincava assim, agora só preciso falir mais 7 empresas para ser o Steve Jobs, né? Ô, Rafa, e como é que você foi pra Shell? Porque aí foi o seu primeiro estágio. Como é que chegou esse estágio pra você? Tem uma história muito engraçada. Porque não é uma empresa assim que todo mundo conhece, mas né, não é tão comum você começar a sua carreira lá. Não, eu tinha um amigo na faculdade, Rodrigo, o nome dele, Rodrigo Guedes. E ele estagiava na Shell. E todo dia ele chegava para mim e falava assim, você precisa estagiar na Shell. E eu falava assim, sai pra lá, eu tenho minha empresa, o que eu vou fazer na Shell? Não. Dá licença, eu já tenho a minha empresa aqui. E assim, eu tinha as minhas coisas, né? É claro. Não era nem nessa coisa de soberba, mas era assim... Hoje eu tenho bastante trabalho. Exato, eu já tô trabalhando. Não, porque você vai adorar, porque não sei o quê. Não. Aí ficou assim, muito, muito no meu pé. Aí um dia abriu o programa de estágio, né? E aí ele me ligou. Eu me lembro direitinho onde eu estava. Estava no escritório. Queria mesmo. Queria. Olha só. E mudou legal, minha vida, né? São pessoas que mudam. A gente é amigo até hoje. Eu falei isso para ele ano passado. Eu falei, ó, você mudou minha vida, né? E a gente tem esse impacto na vida das pessoas, ou tem a possibilidade de ter esse impacto na vida das pessoas, e às vezes a gente nem se apercebe, né? E aí ele me ligou, ele falou o seguinte, se você não se inscrever, eu vou te inscrever. Tinha aberto o programa de estágio. Eu falei, não, tá bom, eu vou me inscrever. Só que na minha cabeça, eram 6.000 candidatos. Eu não ia passar. Então eu tava assim, tá bom, eu vou me inscrever, ele vai parar de falar do meu ouvido. Ele vai ver que eu não passei, então não vai mais... Exatamente, tá tudo certo. E a vida vai voltar ao normal. Só que eu fui passando. Eu fui passando nas fases, passando na dinâmica, passando... Aí chegou o momento da entrevista. Que hora que você falou, opa, agora parece que eu tenho chance. Na entrevista, foi muito engraçado, porque era eu perguntando assim, tá, mas por que eu deveria largar minha empresa para vir para cá? Não acredito. Na verdade, o empregador tava fazendo um pitch aí pra te vender a empresa. Sem noção, né? Pessoa muito sem noção. Aí esse meu amigo depois, também anos depois, ele me contou que esse cara que me entrevistou, ele gostou de mim na entrevista, mas ele foi falar com ele, falou, qual é esse negócio dessa empresa aí? Que é essa empresa dela? Tipo, ela vai se dedicar aqui? Aí ele disse, não, cara, a Rafa é a pessoa mais dedicada que eu conheço. Eu disse que ele falou... Chancelou mesmo. Chancelou. Até porque eu acho que eu destruí a minha chance ali na entrevista. Você já estava aprovada. Você entrou aprovada e saiu reprovada. Tá? Isso acontece bastante, gente. Acontece bastante. Exatamente. Eu acho que, assim, a parte em que eu perguntei o que é que ia me agregar foi positivo. Acho que a dúvida era o quanto que eu ia dar de... Você ia se dedicar porque você tinha outro trabalho. E aí eu acabei entrando. E tudo aconteceu muito rápido depois, porque eu fui efetivada muito rápido como trainee, 1 ano antes de eu me formar. Aí eu tive que acelerar a minha formatura também, porque eu fiz Federal Fluminense e eram 6 anos de faculdade. Eu já ia me formar em 5,5, mas eu tive que tentar antecipar mais 6 meses, porque na Shell você podia ser contratado como trainee se você tivesse pelo menos há 1 ano da formatura. Uhum. Aí foi uma época também muito caótica, insana, porque eu fiz 15 matérias na faculdade, não sei, até hoje eu não sei como é que eu fiz. E foi isso. Aí eu acabei começando a minha carreira lá como advogada. E eu já estava, enfim, cooptada pelo mundo corporativo, porque, na verdade, eu comecei a gostar do que eu fazia. Né? Achava interessante, achava os temas complexos, oportunidade de conviver com pessoas do mundo inteiro, né? Porque a Shell é uma empresa multinacional. A Shell também tem uma coisa muito bacana, que investe muito no desenvolvimento das pessoas. Então, acho que tinha um ambiente muito, muito legal e eu fui ficando, assim. E quantos anos você ficou lá? Então, se a gente considerar o grupo econômico, eu fiquei 19 anos. Bastante tempo. Porque quando a Shell formou a JV com a Cosan, a Raízen, em 2011, eu fui para a Raízen. Uhum. Eu estava no M&A, pelo lado da Shell. Uhum. E a Shell comprou. Eles fizeram uma joint venture 50-50. Uhum. Então, a Shell tinha 50%, a Cosan tinha os outros 50%. Até hoje tem, mas hoje a Raízen também tem capital aberto. Uhum, sim. E, então, se considerar a Raízen também dentro do grupo econômico, são 19 anos. Bastante tempo. Foram 19 anos. E conta um pouquinho pra gente,
por que áreas que você passou nesses 19 anos e o que te fez decidir trilhar um outro caminho. Eu passei. A minha história é muito interessante, porque eu ainda não falei, mas eu sou advogada de formação. Uhum. Você começou como trainee. E que trainee é bem abrangente, né? Mas dentro do jurídico. Ah, dentro do jurídico você começou, perfeito. Então, assim, eu comecei a minha carreira no jurídico corporativo, que é aquele jurídico mais Sim. tradicional, que se você olha o societário, os projetos de fusões e aquisições, as emissões de dívida, né, mercado financeiro, a parte de compliance também, governança, e propriedade intelectual. Então, foi um pouco nessa área Esse grupo. que eu comecei. E, num dado momento, eu me apaixonei por fusões e aquisições. Ah, eu amo. Eu cuidava de M&A também, adoro. Eu brinco que o M&A tem um bicho que te pica e você fica assim... É um vício. É um vício. Eu tenho a mesma... Acaba com a sua vida. Isso. E você tem que saber a hora de parar. Eu falo isso hoje para as pessoas também. É maravilhoso. O mais importante do M&A é saber a hora de sair. Exatamente. Mas você tem um dia e a hora para terminar. Mas é muito gostoso. Senão a sua vida fica de cabeça para baixo. É que eu acho que você toma decisões muito importantes, assim. Eu lembro, pelo menos, quando eu cuidei da fusão da Saraiva e da Somos, todo dia era uma decisão, assim, que impactava muita gente. E eu me sentia super poderosa. Falei, nossa, que legal. Realmente tô mudando o jogo dessa... Exato. E você... Porque quando você tá no dia a dia do negócio... Depois, quando você chega a posições, né, de alta liderança, muda um pouquinho. Uhum. Mas quando você tá no dia a dia do negócio, você tá vendo pedaços. O M&A te permite, mesmo que você ainda esteja ali numa posição mais baixa, você está vendo todo daquela transação. Total. E é isso. Então, você está tomando decisões que você não tomaria. Jamais. Não tomaria, exatamente. Então, assim, adorava fazer M&A e eu fiz isso durante bastante tempo, assim. Foi até por isso que eu acabei participando do M&A da Raizen e depois eu pedi para ir para a Raizen. Eu estava expatriada pela Shell nos Estados Unidos, mas eu queria ir para a Raizen porque eu tinha um chefe que me ligou e falou, olha, chega de Shell. Falou, eu tô aqui Ai, que legal. montando um time, tem um cargo aqui que é a tua cara, societária M&A, e a gente quer fazer um monte de M&A. Assim, Aí você falou, tô indo. que horas eu começo? Eu acho que o M&A também, acho que para todo mundo, né, são fusões e aquisições, o que é muito legal é que te abre muitas oportunidades que não apareceriam numa outra situação. Porque normalmente você está dentro de uma areazinha e você vai ficar dentro dessa área. O M&A, como você olha tudo, você tem acesso a muitas pessoas. E você conhece antes todas as áreas. Então, às vezes, você começa a ter uma paixão por uma área e as pessoas te conhecem. Acho que esse é o mais legal também. Então, acho que te abre... Acho que o M&A, ele tem uma possibilidade que é difícil encontrar numa outra área. E como é um momento de crise, você é uma pessoa importante, porque você está ajudando a resolver uma crise, né? É muito difícil fazer fusão e aquisição também. Então tem que ser alguém ali também aguerrido, porque vai ter que trabalhar pra caramba. Eu acho que isso é parte, inclusive, do vício, né? Porque esse clima parar. de adrenalina, né? Também você vai ficando um pouco viciado. Mas é exatamente isso. Assim, acho que tem poucas posições dentro das companhias que te dê uma visão tão completa do que é uma empresa, né? E da empresa, dependendo, né, se você está fazendo um M&A interno, do que fusão e aquisição. Então, eu super recomendo. Eu sempre falo isso para quem eu dou mentoria. Eu recomendo áreas corporativas, principalmente no início, porque eu acho que te dá uma visão da empresa como um todo. E depois você vai para uma área de negócio, vai para operações, vai fazer o que quiser, mas aí você já entendeu como funciona uma empresa, que era aquilo que você estava falando no início, né? O que é quando você pagar, quando você receber, o que é planejamento financeiro, o que é estratégia, o que é... Você entende a empresa como um todo e isso te dá uma vantagem competitiva em qualquer coisa que você for fazer depois, né? Então, um pouco essa é a minha história. Aí eu vim para a Raizen cuidar de societária M&A e aí eu brinco que toda vez que alguém saía, eles me davam mais alguma coisa para fazer. Então, comecei com societária M&A, depois era societária M&A, mercado de capitais, compliance, depois ambiental, até que um dia o diretor jurídico que atendia o negócio de açúcar e etanol saiu, porque a Raizen é uma das... Conta pra gente, pra quem não conhece, o que é a Raizen. Então acho que é bem importante. A Raizen, eu acho que é a terceira ou a quarta maior empresa do Brasil hoje. Gigante, né? Um gigante.
E, basicamente, a Raízen tem duas grandes linhas de negócio. Uma linha de negócio que é a produção de açúcar e etanol a partir de cana-de-açúcar. Uhum. Então, hoje, a Raízen é o maior produtor mundial de açúcar e o maior produtor mundial de etanol de cana. Uhum. Então, assim, a gente... Então, basicamente, planta então, tem as plantações, colhe isso, vira açúcar ou vira álcool. Isso. Então, tem mais de 1,2 milhões de hectares de área plantada. Deve ser um dos maiores proprietários de terra do Brasil. Não é proprietário porque tem, assim, É arrendado? arrendado, exatamente. O modelo de negócio é um pouco diferente, mas a área administrada, né, é muita bastante coisa. grande. Deve ser maior que o tamanho do estado da Bahia, imagina. E tem muita coisa também de fornecedores terceiros, né? Mas, assim, Uhum. é um monstro. São 100 milhões de toneladas de cana. E aí você produz a cana, quer dizer, a cana não, o açúcar ou o álcool. Exato. E aí, o açúcar, todo mundo sabe, para consumo humano, né? Uhum. Gostamos bastante. O inclusive. Brasil é o maior produtor de açúcar, né? Seguido da Índia. E a gente, quando eu estava na Raízen, a gente fazia uma brincadeira, que era Brasil como produtor, os maiores produtores de açúcar. Brasil, Índia, Raízen. Total. Assim, no tanto tão grande que era a produção. E toda essa produção de ativos biológicos renováveis, na verdade, permitiu à empresa a criar uma avenida de crescimento em energias renováveis, porque já usavam o bagaço da cana para queimar em caldeiras e produzir energia. Então, todas as usinas da Raízen já são 100% autossustentáveis do ponto de vista de energia elétrica, porque queima o próprio resíduo para a produção de energia elétrica. Eu acho que hoje eles estão com 1,3 gigas de capacidade instalada, isso é bastante grande. É o suficiente para abastecer uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, só para pôr ali num parâmetro. Cidade de alguns milhões de habitantes. Eu não falei Rio de Janeiro, falei Rio de Janeiro só por acaso. Imagina. E depois eles começaram a usar também esses resíduos para outros tipos de produtos renováveis. Por exemplo, usar o próprio bagaço da cana para produzir mais etanol, que chamam de etanol celulósico, etanol de segunda geração. E aí um processo tecnológico super de ponta que quebra as barreiras da celulose para achar os açúcares, para que os açúcares possam ser fermentados novamente e produzir mais etanol. Então, o que você consegue? Efetivamente, você consegue, com a mesma área plantada, com o mesmo parque industrial, produzir até 50% mais etanol. Então, é economia circular na veia. E um outro resíduo que sai bastante também da produção de açúcar e etanol é vinhaça, que basicamente é água, porque a cana é mais de 80% água, e matéria orgânica. E aí, esse resíduo você pode jogar num biodigestor, que basicamente leva umas bactérias lá dentro. É um adubo. As bactérias, perfeito. Só que antes de virar adubo, a bactéria come a matéria orgânica, produz biometano, ou seja, gás natural renovável, e ainda o que sai de lá é o adubo. Então, de novo, completamente um ciclo fechado. E aí, a outra grande linha de negócio que a Raízen tem é a distribuição de combustíveis sob a marca Shell. Então, essa é talvez o que as pessoas tenham mais quando você pensa Shell, talvez a pessoa pensaria um posto de combustível. Os postos Shell hoje são postos que são parceiros da Raízen. Mas aí tem um dono que é dono do posto, e usa a marca. Isso, são relações contratuais de fornecimento e marca. Muito legal mesmo. Então, acho que agora todo mundo já tem clareza do que é. E eu queria que você contasse um pouco, então, por que você... Depois eu vou fazer uma outra pergunta, mas assim, depois desses 19 anos, o que você decidiu fazer da vida? Então, vamos lá. Pra gente pegar uma linha do tempo. Aqui todo mundo é de M&A, a gente gosta de linha do tempo. Eu tava no jurídico ainda, né? Então, saiu esse diretor que atendia essa linha de negócio e eu acabei ficando com, sei lá, 60%, 70% do jurídico da Raízen estava embaixo de mim. Então, eu tinha um time grande que cuidava de todas as operações de fusões e aquisições, todos os contratos financeiros, a parte de compliance e governança. E o atendimento a essa linha de negócio, que é uma linha de negócio relevante. E era muito bacana, assim. Acho que do ponto de vista de complexidade, do ponto de vista de
o que eu fazia ser interessante, não tenho a menor dúvida, assim, era super bacana. Só que começou a chegar um dado momento em que eu sentia que eu não estava mais aprendendo nada. E aí, aprendizado é um valor para mim. Eu preciso me desafiar, eu preciso. Eu brinco, estar numa mesa em que eu não saiba a resposta para as perguntas. E a sensação que eu tinha era porque eu já estava fazendo aquilo há tanto tempo que eu podia ir trabalhar assim, de olhos fechados e fazer o meu trabalho. De novo, não dá para dizer que não era interessante, não dá para dizer que não era complexo, era tudo isso. Só que eu já Até porque tinha. foram quase 20 anos, né, gente? É muita Exatamente. coisa também. Ali já devia ter uns 14 anos. Uhum, Já tinha esgotado, assim, o que, uhum, né? E aí eu fiz o PMD do IES, que é uma escola de negócio espanhola, que inclusive tem aqui no Brasil, em São Paulo. O PMD é um programa para desenvolvimento de líderes que eles têm. É um programa curto, de 6, 7 meses. E é um programa de liderança. Você tem tudo, desde contabilidade a finanças, a liderança, estratégia, marketing, operações. Mas eu brinco que não é sobre o conteúdo, né? Ele te faz ter reflexões profundas sobre a sua própria vida, sua carreira. E foi mais ou menos na mesma época. E aí eu já estava assim, com essa sensação, aí eu comecei a refletir, olhar para mim, o que eu queria, o que era importante para mim. E eu decidi, no meu coração, que eu não queria mais ser advogada. Só que isso me gerou um problema, né? O que eu faço? Precisa fazer alguma coisa a O que partir eu faço disso, né? com isso, né? Que bom que você tomou essa decisão, Exato. mas e agora? E eu brinco que, assim, a primeira pessoa que eu fui falar é o meu mentor. Ele é meu mentor até hoje. Eu posso falar, ele é Beto Abreu, ele é CEO da Suzano hoje. E eu achava que ele ia me falar, não, Rafa, fica onde você está. Tá tudo, você está indo muito bem, né? Você é uma ótima advogada. Então, aí fui falar com ele que eu tinha esse desejo. E ele, eu acho que dá. Ixi, Maria. Esse foi a frase que criou o maior problema na minha vida, um problema positivo, porque ali... Depois da vaga do estágio na Shell. Exatamente, porque ali eu sabia que eu ia ter que cumprir o resto da jornada e conversar com as outras pessoas e me posicionar. Quando eu conversei com todo mundo e ninguém disse que eu estava doida e felizmente, né, eu acho que isso é uma das coisas que é muito bacana de você poder estar num grupo como a Raiz, em que você tem apoio, né, das pessoas para fazer esse tipo de jornada. Na época, o CEO era Luiz Henrique Guimarães, também foi super apoiador da minha mudança. E aí eu acabei mudando para a área de negócio para trabalhar com o próprio Beto, numa agenda de inovação. E rapidamente a gente mudou essa agenda de inovação para uma agenda de estratégia de longo prazo, que virou uma agenda de novos negócios, que depois virou uma agenda de renováveis e transição energética e tudo isso que eu já expliquei. Então, no final, assim, foi a mudança que eu estava buscando. E eu acabei descobrindo no meio desse caminho que o meu chamado, né, se é que se pode chamar assim, de vida, era essa área de transição energética, energia renovável, descarbonização. E aí, já se falava muito disso ou era uma se coisa... falava. Era uma O coisa... Acordo de Paris tinha acabado de ser assinado. Porque hoje é mais comum. Apesar da gente ainda não entender o que é muito mais comum, né? Mas em alguns momentos isso nem era Tem discutido. muita desinformação ainda, com certeza. Mas hoje é completamente diferente do que mais de 9 anos atrás. Era quase... As pessoas achavam que era uma coisa assim de abraçar a árvore, né? Para ONG as pessoas acham isso ainda, um pouco. Que é de abraçar a árvore, né? Tem um processo de profissionalização também, que é a mesma coisa. Que é de ensinar, na verdade, é mostrar que não é isso. Exatamente. Eu acho que é justamente o processo de você trazer as pessoas para o conhecimento, né? Mas é da vida, né? Desinformação hoje é um problema generalizado, não é só da transição energética. Exatamente, esse é só um dos pontos. Ô, Rafa, eu queria te perguntar com relação... Você foi a primeira CEO mulher do Grupo Votorantim, que é um dos maiores grupos do Brasil também. Imagino que seja um grupo... das pessoas da família do Votorantim é nosso financiador do PRO, inclusive.
mas imagino que seja um lugar muito masculino também. Então eu queria que você contasse um pouco quais foram os seus maiores desafios e quais foram os maiores aprendizados ao assumir essas posições de maneira pioneira. Porque acho que é sempre difícil, mas ser a primeira é mais difícil ainda. Acho que até vou dar um passo atrás, antes de chegar na Votorantim, porque lá na Raizen também foi uma das primeiras mulheres, acho que eu fui a primeira diretora numa área de negócio. Então, eu sempre tive nesse lugar que era eu de mulher e quase só homens. Não é fácil, é uma jornada difícil até para os dois lados, eu acho, assim. Tanto do ponto de vista, né, dos homens terem que se acostumar com mulheres nos espaços que não tinha antes. Isso não é crítica nem nada, É o que é, é né? um fato. Tanto quanto as mulheres navegarem nesses ambientes que são majoritariamente masculinos, sem perder a essência, sem se masculinizar, sem, né, todas essas coisas que a gente acaba fazendo até por defesa, né? Uhum. Então, eu acho assim, foi uma jornada, não foi fácil. Eu, graças a Deus, tenho outras mulheres que eu agradeço muito me acompanharam nessa jornada. Inclusive, lá na Raiz, a gente criou um grupo que chamamos das energéticas, porque um Adorei. dia uma pessoa muito querida, a Maria Rita, que é vice-presidente jurídica da COSAM, me ligou e falou: olha, a gente tem que fazer alguma coisa para, né, conseguir propagar essa agenda de mulheres na liderança, porque é muito solitário. E aí a gente começou a criar esse grupo, trouxemos umas outras mulheres também com a mesma cabeça e fomos criando isso. E a primeira ideia era, assim, tão simples quanto você não está sozinho. E eu posso dizer que, para mim, em épocas difíceis da minha carreira, em épocas que eu pensei em desistir, eu não desisti porque eu tinha aquele grupo de mulheres do meu lado falando assim, não, vamos. Aí a Não gente pode desistir, não pode desistir, exato. E a outra coisa também, eu acho que eu tinha isso e essas mulheres que eu convivi desse grupo também tinham muito forte, você sabe que você está quebrando o telhado de vidro. E se você desiste no meio do caminho, porque está difícil, a mensagem que você passa para quem está vindo É que não dá. é que não dá. Então, tem uma questão de altruísmo mesmo. Tem uma questão de eu não estou aqui só por mim. Outras já vieram antes para que eu pudesse estar aqui e eu estou aqui para que outras possam vir depois. Então, eu acho que hoje tem essa... cada vez mais eu vejo essa... Social, né? e essa sororidade entre mulheres e os homens também se engajando, porque a gente fala muito, né, do he for she, eu brinco que é he for she for he. A gente tem que sair desse lugar e, assim, somos todos seres humanos com defeitos, qualidades, querendo ser o melhor que nós podemos ser e tá ótimo. Então, vamos agir dessa maneira, né? Mas não é fácil. Agora, quando o fato de eu ter virado CEO lá a primeira mulher CEO lá do Grupo Votorantim, foi um super orgulho e acho que foi parte de um trabalho que eles fizeram antes da minha entrada, que acho que vale a pena ser reconhecido. Eles tiveram essa visão de nós queremos ter mais mulheres nessas posições de liderança, porque achamos que faz sentido, porque achamos que dá resultado, porque achamos que é bom para o negócio. Então, assim, eu fui a primeira, mas eu tenho certeza que eu não serei a última. Então, acho que a gente também está numa jornada bem bacana lá. Rafa, muito bacana. Eu queria que você contasse um pouco também sobre a sua avó. A sua avó é uma das suas grandes inspirações, então conta um pouco pra gente por que ela é uma inspiração pra você. Minha avó é uma história muito engraçada. A minha avó, nos anos 70, minha avó se formou professora. Eu acho que nem tem formação. Devia ser magistério, né, provavelmente. E naquela época, o que ela conseguiu de primeiro emprego, logo depois que ela saiu do magistério, foi ser assistente. Então, ela foi ser assistente, ela foi ser professora. Uhum. E aí, ela pedalava todo dia, passava na frente de uma fábrica. E ela falava assim, eu vou trabalhar nessa fábrica, eu vou trabalhar nessa fábrica, eu vou trabalhar nessa fábrica.
Mas ela não falava, eu vou trabalhar nessa fábrica. Ela falava, eu vou ser presidente dessa fábrica. Tudo bem, né? Aí ela passava lá todo dia. Um dia ela foi lá e buscou um emprego e conseguiu um emprego de assistente. Resumo da ópera, a minha avó chegou a CEO dessa empresa. Nos anos 70, que era assim, super difícil. assim, É difícil mulher trabalhar, né? Imagina. era, exatamente. Imagina ainda ser presidente. Então eu brinco que eu tô super atrasada. Assim, não tô fazendo. Mas que bom que ela abriu essa porta, né? Não tô fazendo nada de pioneiro na minha Como diz família. meu pai, o mínimo é a sua obrigação. É o mínimo que eu espero. Exatamente. Olha só, sua avó já fez isso tem uns 40 anos. Não, tem mais até, né? 60 anos atrás. Então, assim, para mim, sempre foi uma inspiração. Não só isso, mas a maneira como ela sempre encarou o trabalho de uma maneira muito correta, muito dedicada, muito uma postura que eu levo até hoje. Eu acho que nas coisas que eu faço, que é o que você aprende, ele não tem... É invalorável, né? Ninguém tira de você. E eu sempre ouvi minha avó falando isso. Então, eu sempre fiquei com aquilo na cabeça de... Não é onde você vai, não é o cargo que você tem, é o que você aprende. Porque a minha avó passou... Portugal, em 1975, teve o 25 de abril, que foi uma revolução socialista. E parte dessa revolução socialista passou por algumas pessoas perderem suas casas. Muita gente veio para o Brasil nessa época também, né? Foi exatamente quando os meus avós vieram, meu pai veio também. Foi por isso que eu tô aqui, porque ele conheceu a minha mãe, senão eu não existiria. Mas o fato é, a minha avó perdeu tudo. Então, essa frase dela, ela vinha de um lugar de quem já tinha perdido tudo na vida. Mas o conhecimento ninguém tira. E ela perdeu tudo e começou tudo de novo. E ela chegou no Brasil e montou outra empresa. E foi bem-sucedida como empreendedora. Então, assim, essa coisa o que você aprende é muito mais importante do que todo o resto. E o resto vai vir como consequência, né? Se você tem, né, esse aprendizado e trabalho duro, assim... E a coragem, né? Coragem para você se jogar. Bancar, né? Ô, Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre mentoria. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, né? O quanto é importante. E você comentou muito do seu irmão. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente esse papel de mentoria sua para o seu irmão. E também se você acha que mentoria é um bom caminho. Porque a nossa audiência, claro que pode ser qualquer pessoa, mas ela é principalmente de pessoas que estão em início de carreira. Então, conta um pouco pra gente qual que é a sua perspectiva sobre mentoria. Você já falou que tem um mentor desde sempre, mas conta um pouco pra gente se você acha que isso é importante e como conseguir também um mentor, né? Porque acho que é importante, acho que a gente acha que mas assim, como que você constrói essa relação para ter um mentor? Assim, eu tive e tenho, claro que alguns você mantém mais contato e outros, às vezes você vai perdendo contato ao longo da vida, por vários mentores. Então, assim, eu me considero uma pessoa de extrema sorte, assim. Eu tive várias pessoas ao longo da minha carreira que dedicaram tempo genuíno para o meu desenvolvimento. Assim, Isso é muito generoso, né? Desde o meu primeiro chefe no jurídico, lá, o Paulo Lopes, o Luiz Cláudio, que era o tesoureiro da Shell, e hoje é grande amigo até hoje. Assim, eu era muito, muito nova. Conversava comigo e me explicava as coisas. E eu não entendia, né? Porque quando você é muito novo, você não entende. E depois, 10 anos depois, cai a ficha. E você fala assim, ai, meu Deus. Eu tive o Álvaro também, que foi da Shell, foi meu mentor. E essa é uma história muito engraçada, porque você perguntou como é que você arruma um mentor. Normalmente, é orgânico. Nesse caso, a gente entrou no elevador, entrei no elevador com ele e falei assim, queria que você fosse meu mentor. Você já conhecia ele, já? Eu conhecia, mas não era assim uma super relação. Aí ele ficou assim, me olhando, ele, claro! Vai falar o quê, né? Não quero. Depois a gente até acabou ficando amigo e tudo mais, assim, mas... E muito engraçado, porque anos depois ele falou, eu fiquei super orgulhoso que você me pediu para ser mentora. Então, essa é uma coisa que eu também falo para as pessoas. Peçam, porque... A maior chance é que a pessoa fique feliz e orgulhosa e até se sinta assim, né? Você
tá pedindo para ela ser mentora, você vê alguma coisa nela é importante, né? Então, assim, não se envergonhem. O máximo que a pessoa pode dizer, eu não tenho tempo. Uhum. Que E que é honesto também, né? Exato, e que não tem problema nenhum, mas assim, acho que como conseguir um mentor vá atrás de um mentor, porque o interesse é nosso, né? Uhum. Tem gente que genuinamente vem e dedica tempo para você, mas no final do dia você quer aquilo, então corre atrás. As pessoas, elas gostam, assim, dificilmente alguém vai ficar chateado porque você está pedindo uma mentoria, uma conversa, um café. Às vezes não precisa ser uma mentoria formal. A maior parte das minhas mentorias também começou assim, um café. Trabalhava com pessoas que eu admirava, aí falava, vamos tomar um café. Começava a falar das coisas. Então, outras pessoas foram meus chefes. Por exemplo, Antônio Simões, um dos últimos, ele foi meu chefe e a gente estabeleceu uma relação muito boa e acabamos até hoje com esse papel. Quem eu dou mentoria também tem de tudo, né? Mas muita gente que se aproximou e falou, Rafa, queria... Você me ajuda? Eu estou passando uma situação assim, assim. O que você acha? Poucos foram em programas de mentoria formal. Eu tive mentorados em programas formais de mentoria, seja dentro das empresas, seja em outros programas que eu já participei, como o Empodere Ser, lá da turma do Sim, Elas Existem. Mas eu acho que É mais natural, né? eu acho que é orgânico, eu acho que não precisa ter medo. Eu acho, assim, se você admira alguém e confia, peça. E é sempre bom. Não tem nada de ruim que vai sair de uma conversa ou de uma mentoria. Sempre vai te acrescentar alguma coisa. E são pessoas que genuinamente estão preocupadas com você, porque elas poderiam estar fazendo qualquer outra coisa menos isso. Exatamente. Então, e você sabe também, sente quem são as pessoas que têm esse viés mais de ajudar. de gente, né? Total. Ô, Rafa, eu agora tô curiosa para saber com relação ao seu relacionamento, né? Você falou que tá casada com o André há 15 anos e eu vi que vocês se conheceram no trabalho. Então, conta pra gente como que foi essa história. E aí eu queria já aproveitar e também fazer a pergunta um pouquinho mais fora do profissional, que é para você contar um pouco assim, o que você gosta de fazer, o que você faz no seu tempo vácuo. Tá ótimo. Bem, essa pergunta é muito boa, porque eu e o André, a gente se conheceu na Shell em 2000. Quer dizer, a gente já se conhecia antes, mas a gente começou a namorar em 2010. Se eu errar, ele vai ficar chateado comigo, porque eu não sou boa com datas. E durante muito tempo a gente trabalhou em áreas próximas, né? Ele é financeiro, eu era jurídico, a gente trabalhava nos mesmos projetos. Chegou um momento em que eu fui para o negócio e ele acabou sendo financeiro durante um período de tempo que atendia a nossa área de negócio. E não é fácil, assim. Eu acho que o maior desafio... Primeiro, eu acho que tem um lado muito positivo, que é você estar com alguém que conhece tudo que você passa. É verdade. Assim, é verdade. Do início ao fim. Todas as pessoas, você vai falar daquela pessoa, ele fala, eu sei quem é essa pessoa. Todos os atores, todos os problemas. Então, assim, conecta muito mais fácil. É verdade. Então, essa parte é muito boa, que você fala assim, você tem... É quase como se você tivesse... É uma terapia. Exatamente. E você também, no trabalho, você acaba tendo alguém... Vai te ajudar. Muito próximo, né? Alguém que... Você possa dividir de verdade, né? Exatamente. Que você sabe que vai cuidar de você e tá contigo, né? Aquela certeza. Total. Agora, tem um lado disso que é muito penoso, que é se não conseguir fazer essa separação certa, do tipo, agora é hora de falar, agora é hora de falar de trabalho, agora é hora de ter o nosso momento de ter a vida fora do trabalho. Você pode cair num lugar de a vida virar o trabalho. E eu acho que pra gente, em um dado momento, isso aconteceu. Depois a gente conseguiu, né, sair disso, porque tudo na vida são aprendizados. E essa também é outra coisa que eu acredito demais, que é, normalmente, aquilo que a gente chama de erro ou problema, são as vezes que a gente mais aprende. Você não aprende quando você está em velocidade de cruzeiro, está tudo correndo bem. Você aprende quando tem um problema que você tem que parar para pensar, resolver, né? Pôr energia naquilo.
Então, acho que a gente precisa agradecer os problemas também, porque que eles sejam de um tamanho suficiente que a gente consiga resolver, mas que eles aconteçam, né? Para que a gente evolua. Total. Nossa, isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Rafa, eu queria que você falasse um pouco pra gente. A gente falou toda a sua experiência corporativa, mas hoje você tem uma consultoria. Então eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre mudanças climáticas, que, pelo que eu entendi, é o tema que é sua prioridade, e eu acho que é uma prioridade no mundo, né? Acho que ninguém mais duvida que esse é um problema sério que a gente precisa resolver. E eu queria que você contasse um pouco pra gente. Acho que dá um overview sobre, quando a gente fala de mudanças climáticas, o que isso significa, tentar simplificar nesse processo e falar também um pouquinho, né, por que você saiu do mundo corporativo e decidiu empreender, que é um movimento bem diferente do que a gente viu aqui, pelo menos com outros CEOs. E eu acho que para alguém da minha geração também não é o mais comum. E até é legal, porque você me fez a pergunta do meu irmão que eu não respondia, mas acho que agora é a hora ideal para falar dele. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando meu irmão me ligou, que ele estava com uma dúvida profissional e que ele queria ajuda. Eu me senti assim. Ganhei a vida. Exatamente, zerei a vida ali, foi muito útil, meu irmão querendo me ajuda. Mas a verdade dos fatos é que há muito tempo ele me dá dicas. Então, assim, uma coisa que há muitos anos ele vem falando comigo é: você deveria abrir sua empresa, você deveria empreender, E eu sempre assim, tudo bem, tá bom, um dia eu faço. Então, assim, eu brinco que ele foi meu mentor nessa história de empreender. E, obviamente, para mim é muito difícil, porque não só a gente tem 10 anos de diferença, eu fiz toda a minha carreira no mundo corporativo, então empreender. E ainda mais tendo tido o primeiro empreendimento, que talvez tenha um certo trauma, não era a decisão mais óbvia, né? Mas é bom que você tem irmãos, até o seu mentor pode ser o seu irmão mais novo. Legal. E aquilo foi ficando, né? Assim, acho que uma sementinha daquilo foi ficando. E eu comecei a ver o seguinte, que hoje o tema que eu trato, que é basicamente mudanças, transição energética e descarbonização, é um tema, para mim é o tema mais importante que está acontecendo. Acho que desde a Revolução Industrial, que não tem nada tão complexo, difícil e irrelevante que a gente precisa fazer, né? Você se motiva na complexidade. Exato. E uma das coisas que são importantes para mim, sempre foram, na hora de decidir aonde eu ia trabalhar e o que eu ia fazer, era o impacto que o meu trabalho poderia ter, né? Então, quando eu escolhi trabalhar em grandes grupos, como o Raiz, em Votorantim, era porque eu achava que o meu impacto ia ser grande, naturalmente são empresas grandes. O que eu vejo hoje é que eu posso impactar mais empresas e aí multiplicar mais ainda o meu impacto se eu tiver o meu negócio. Então, um pouco daí dessa coisa de multiplicar o seu impacto. Exato. Multiplicar o meu impacto. E usar o seu conhecimento não para uma empresa específica, e sim para ajudar a acelerar a agenda toda, porque o desafio é gigantesco, né? A gente, só falando um pouco de mudanças climáticas e transição energética. O que está posto hoje é o seguinte: em 2015, houve a assinatura do Acordo de Paris. Basicamente, lá naquele momento, o mundo inteiro reconheceu, Estados Unidos inclusive, que a Terra estava aumentando, a temperatura média da Terra estava aumentando. E que se a temperatura da média Terra continuasse aumentando para, eles dizem, 1,5 grau ou 2 graus acima dos níveis pré-industriais, que isso poderia gerar impactos irreversíveis em todo o ecossistema. E hoje a gente já está vendo, inclusive, uma parte desses impactos, né? Quando a gente vê muito mais furacões, muito mais incêndios. Hoje, por exemplo, você já não consegue fazer o seguro de uma casa na Flórida. Então, já são coisas... porque tem muita coisa lá. São coisas muito... que não é... A gente acabou de ver Rio Grande do Sul, uma tragédia horrorosa. Nunca antes vista.
Então, assim, e esses eventos estão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais extremos, os eventos extremos estão ficando cada vez mais frequentes, e os cientistas acreditam que isso só vai piorar se o ritmo do aquecimento da temperatura média continuar. E por que a temperatura média da Terra está aumentando? Quando a gente olha ali, Revolução Industrial e tudo que aconteceu até hoje, tem uma conexão óbvia, que é o uso de combustíveis fósseis, né? Antigamente, pré-Revolução Industrial, as pessoas tinham, assim, basicamente você usava madeira para aquecer a casa e cozinhar. Tinha uma população muito menor também da Muito população. menor, muito mais espalhada, não tinha essa concentração nas cidades, não tinha os equipamentos, não tinha maquinaria, não tinha nada disso. Quando começa a Revolução Industrial, que os equipamentos a vapor e tudo mais, começa no uso de carvão. Então, começa a tirar carvão e a usar carvão como uma fonte de energia. Depois, na sequência, vem o gás natural e depois vem o petróleo. Então, o que acontece? Quando você faz isso, queima carvão, gás natural, petróleo, você basicamente está queimando um carbono que estava armazenado lá nas profundezas da Terra, que eram as florestas ancestrais, né, as árvores, que ao longo do tempo, né, com bilhões de anos, temperatura e pressão, elas foram sendo carbonizadas e viraram os combustíveis fósseis. Quando você queima esses combustíveis fósseis, você está liberando CO2 na atmosfera que não está sendo capturado. Porque, imagina o seguinte, a árvore hoje, que está aqui na frente, ela vai capturar o CO2 do ar, fazer a fotossíntese dela, armazenar esse CO2 na forma de carbono ativado e... Então, se você queimar essa árvore, por exemplo, para produzir calor, você está jogando de volta um CO2 que ela já capturou. Então, um ciclo fechado. Quando você tira aquelas florestas ancestrais e começa a queimá-las, você não tem a contrapartida, né? Não tem ninguém tirando aquele CO2, já foi tirado lá atrás. Então, os cientistas começaram a entender que aquilo estava aumentando muito o nível isso acontecendo de CO2 muitas vezes em muitos lugares, acaba durante mais de anos. Né, de 100, 120, 130 anos, começou a gerar o quê? Quando o calor do Sol, a energia do Sol bate na Terra, ela é refletida de volta. Se a nossa atmosfera tem muitas moléculas de CO2, porque eles chamam de gás de efeito estufa, a gente fala em CO2 equivalente só para facilitar, mas não é só CO2, tem NOx, tem metano, tem uma série de moléculas que têm o poder de armazenar calor dentro. Então, o que acontece? Quando a Terra recebe energia do Sol e essas moléculas estão muito presentes na atmosfera, elas retêm a energia. E aí, o que acontece? Essa energia não volta para o espaço. E aí, uma energia que deveria ter... Ainda está ficando aqui. Está ficando aqui. E aí, por isso que eles chamam de efeito estufa, porque literalmente você está aquecendo, tá? Então, acho que isso já está... Isso já está posto, né? Superado. Eu estou explicando porque eu acho importante essa jornada. Eu acho que o que já está superado é que essa emissão, a presença dessas moléculas na atmosfera vem causando o aumento da temperatura média da Terra, e esse aumento da temperatura média está desequilibrando vários ecossistemas. E aí, quando você começa a desequilibrar um ecossistema, você desequilibra outro, e depois tem o famoso efeito cascata, né? Que se fala muito quando se fala dos glaciares, que se eles começarem a derreter... Que a questão do aquecimento tem muito a ver com os oceanos também, né? Exatamente. E os oceanos são os que mais estão sofrendo, né? Assim, porque o oceano, ele também é um grande capturador de CO2, né? E quando você começa a ter muito mais CO2 do que deveria na água, ele começa a aumentar a acidez, que é o que destrói os corais, enfim. Tem uma série de impactos. Então tá, o mundo, pelo menos, né, finalmente, um pouco atrasado, na minha opinião, mas em 2015,
chegaram, todos os países falaram, não, a gente entende que isso está acontecendo e nós vamos nos comprometer a reduzir as emissões de CO2 equivalentes até 2050 a chegar no que eles chamam de net zero, que basicamente é as emissões líquidas, ou seja, o que você emite, o que você captura, tem que dar zero. Não é que não vai ter nenhuma emissão de CO2, vai ter emissão. Até porque você tem que ter, porque alguns negócios sobrevivem Perfeito. disso, que você tem que... Já que eu não consigo, como meu negócio, cuidar disso, alguém precisa cuidar disso. Perfeito. Sempre vai ter alguma emissão. Então, hoje, o mundo emite mais ou menos 51 gigatons de CO2 equivalente, né? Então, a ideia é fazer a eliminação gradual dessas emissões até 2050. A maior parte dessas emissões, o Brasil é um pouco diferente do resto do mundo, tá? Mas no mundo, como é que funciona mais ou menos a cara dessas emissões? A maior parte é setor elétrico, porque eles usam muito carvão, gás natural e tudo mais. E depois é transporte e os outros setores de mineração, cimento e todas aquelas indústrias, né? No Brasil, como a gente tem uma matriz energética muito limpa, principalmente a matriz elétrica, a nossa matriz elétrica é 80% renovável. Por quê? Porque a gente tem 60% da nossa capacidade instalada vindo de hídricas. Depois a gente tem os 10% que vem da queima de biomassa, principalmente da cana-de-açúcar. Depois a gente já tem uma penetração relevante de solar e eólica, que eu acho que já está em 16%. Que é o que dá para fazer agora também, né? Mas que foi bem rápido, né, a entrada. E o resto, você tem lugares que não tem opção, e aí você tem um gás natural, algum tipo de outra fonte. Mas isso faz com que, quando você olha o gráfico das nossas emissões, o nosso principal problema é o transporte. Porque o Brasil é um país extremamente continental, rodoviário, não tem muita ferrovia, basicamente é diesel. Mas mesmo no transporte, a nossa matriz energética ela é mais limpa do que seria por causa do etanol. Tanto a mistura obrigatória na gasolina, quanto a frota flex, que você pode abastecer seu carro 100% com etanol. Então, se você abastece seu carro, acho que todo mundo tem um carro flex, porque o Brasil, 70% da frota é flex. Você chega no posto e fala assim, quero abastecer 100% com etanol, você está emitindo 80% menos CO2 do que se você abastecer com gasolina. É que ninguém sabe disso. A pessoa faz só o cálculo financeiro. financeiro. Faz o cálculo financeiro, exatamente. Mas, na verdade, você já tem uma opção de descarbonização. Se a gente fizesse uma campanha só para isso, já resolveria muito do problema. Exatamente. Uma parte grande. Claro, depois tem o diesel, que é um outro desafio, porque caminhão, né? Você tem longa distância, e aí entra a discussão do veículo elétrico. Que já está ganhando força também, né? Tá, mas para caminhões, acho que vai ser mais difícil. A alternativa vai ser biogás, biometano, vai ser alguma coisa... talvez uma célula combustível a etanol, assim, vai ter que ser alguma coisa no meio do caminho, porque a bateria, você precisaria de uma bateria muito grande para um caminhão, né? E aí você está aumentando a tara do caminhão. Enfim, tem uma série de desafios, mas tem um monte de coisa acontecendo nessa direção. Então, tem muita coisa interessante indo nessa agenda aí. Rafa, você recomenda para as pessoas que elas mudem de carreira? Para mim, eu acho assim... Para quem está começando e acha que vai ter que decidir uma única carreira e vai ter que ficar nela no resto da vida, talvez não seja esse o caminho. Sim. Eu acho, para mim, foi muito bom ter mudado de carreira várias vezes, né? Se eu pensar bem, apesar de eu ter passado muito tempo dentro dos mesmos grupos econômicos, eu mudei bastante. Eu acho que, principalmente, te dá a oportunidade de aprender coisas novas, te dá a oportunidade de se desafiar também como pessoa, porque chega um momento também na carreira de todo mundo que você fica num lugar quentinho, né? Você tá ali, você já conhece, E não tem nada de errado com isso, mas depende do que você gosta como pessoa. Eu gosto de desafio, eu gosto um pouco disso, assim, de
não saber o que vai acontecer, de ter que pensar. Mas eu acho que, pensando no início da carreira, eu sempre falo isso para a turma que eu dou mentoria. Início da carreira é para você experimentar. Não deveria ter nenhuma certeza no início da sua carreira, porque o que você desconhece, você não desconhece o que você desconhece, né? Que eles chamam de unknown unknown. O seu unknown unknown é tão grande que se você tentar traçar um caminho, você, por definição, vai estar errado. Não tem nenhum problema você ter uma organização de pensamento, mas saiba que aquilo tudo vai mudar. E vai mudar porque você vai querer uma outra oportunidade. Vai mudar porque você nem sabe coisas bacanas que você vai querer fazer. E a outra coisa é assim, você está jovem, você tem que testar. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema chamado O Sorvete, que basicamente diz o seguinte: você não pode dizer que você gosta de sorvete de morango se você só conhece o de abacaxi. Então, sei lá, algo assim. Mas é isso, assim, para você decidir o que você quer da vida, você precisa conhecer. E conhecer é viver. Porque às vezes a pessoa fica assim, eu não gosto de, sei lá, qualquer exemplo, contabilidade. Você sabe o que faz um contador? Eu sei, lida com... Não, cara, senta lá, do lado da pessoa, faz esse cargo 1 ano e aí você me diz. Não estou sugerindo que ninguém faça contabilidade, mas assim, estou dizendo que até os jobs que parecem mais chatinhos, você não sabe. Rafa, eu acho que talvez seja o único momento da vida onde você tem espaço para experimentar, né? Porque Exato. quanto mais você vai ficando mais velho, né? E você tem, a sua chance de experimentar, ela vai diminuindo. Então, as decisões, elas são mais difíceis. No começo da carreira, até porque o salário também é pequeno, você tem outras composições familiares que te ajudam, você tem muito mais liberdade para poder fazer isso. Então, eu acho que o mais legal é você experimentar mesmo. E acho que ir com essa cabeça de, se eu ainda não sei, eu não posso ter uma opinião. Eu preciso lá viver e a partir disso eu vou ter uma opinião. Eu acho que esse é o mais legal, porque a vida é sobre contar histórias, né? Se você também não fez nada, você não vai ter nenhuma história para contar depois. Então, acho que aproveitar para viver isso no começo de carreira e não ficar com essa pressão. A pressão vai vir depois com a vida em outros momentos, mas acho que no começo da carreira não tem porquê, né? E, assim, eu posso te dizer, eu comecei a minha carreira com muitas certezas e hoje eu tenho muitas dúvidas. Ai, Rafa, eu também tenho muito mais dúvidas, mas eu tenho pouquíssimas certezas, inclusive. Então, eu fiz exatamente o caminho oposto. No início, eu tinha muitas certezas de tudo. Hoje, eu não tenho certeza de quase... Aliás, eu acho que eu não tenho uma certeza. Eu tenho muito mais dúvidas que certezas. Eu também. Rafa, conversa boa passa muito rápido, né? Então, eu tive que passar aqui umas perguntas que os nossos ouvintes fizeram, né? Que a gente mandou na caixinha para todo mundo perguntar. E eu queria chegar agora numa etapa, que é uma etapa que eu adoro, que se chama bate-bola. Então, agora, o que eu preciso da sua ajuda? Eu vou fazer uma pergunta e você tem que responder de forma diretiva. Meu Deus. O que vim primeiro. Eu falo que essas são as respostas do coração. Tá? Podemos? Tá parecendo minha terapia aqui. Bora lá. Uma fonte de inspiração constante em sua vida. Natureza. Qual é o seu defeito mais útil? Teimosia. O que te motiva a acordar todos os dias? A vida. Tá vivo. Se sua carreira fosse um filme, qual seria o título? Difícil essa pergunta. Ai. Peraí. Qual seria o título? Eu vou de Pulp Fiction. O melhor lugar para recarregar as energias? Onde o meu marido estiver. Qual o melhor conselho que já recebeu e de quem? Eu já dei vários conselhos que eu recebi aqui. O melhor. Difícil, o melhor. O que mais te marcou, talvez? É que as pessoas me deram tantos conselhos. Deixa eu... Passa a próxima. Vamos passar. Um livro de cabeceira?
Gente, eu tenho milhões, mas um dos últimos que eu li que eu gostei muito chama Carla and the Sun, que é de um escritor americano de origem japonesa. Inclusive, acho que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu fiquei absolutamente fissurada. Eu não sei o nome em português, mas é um livro muito... Eu já recomendei para umas 3 pessoas que me ligaram. A gente vai colocar aqui também. Não é Carla, é Clara. Clara Anderson, Clara com K. Ele é de uma delicadeza, é de uma sensibilidade, é de uma atualidade, é de uma humanidade e fala sobre inteligência artificial. Então, assim, é um romance. Esse foi um dos últimos que me marcou muito. Então, esse aí com certeza. Uma prática sustentável que você adota no dia a dia. Reciclo tudo. Lá em casa é a ditadura da reciclagem. Compostagem, reciclagem. Isso é importantíssimo. Uma pessoa que te inspira na luta pelo meio ambiente. Tem tantas pessoas. É difícil falar uma, que os outros vão ficar tristes, mas deixa eu pensar aqui. Se você quiser falar mais, pode falar. Eu acho assim, o Al Gore sempre foi uma inspiração. Eu acho que ele está nessa jornada há muito mais tempo do que todo mundo. E tem um cara que chama John Doerr, que ele é um grande investidor americano. Ele tem uma empresa que chama Kleiner Perkins. E ele escreveu um livro também recentemente sobre o clima. Inclusive, ele fez uma doação grande para Stanford para criarem uma escola de sustentabilidade que se chama FAST. Eu vou me lembrar. Depois a gente Mas são acho que 2 pessoas que me inspiram bastante nessa agenda. O Al Gore e o John Doerr. Como você define sucesso? Estar em paz. Amei. Rafa, obrigada, viu? Obrigada pela sua presença. Queria aproveitar e te pedir também se você quer deixar umas últimas palavrinhas para nossa audiência. Eu queria agradecer, o papo foi muito bom. Maravilhoso. Eu até esqueci que estava gravando. Assim, eu estou me sentindo em casa já. Aprendemos muito. Mas eu acho que para a turma que está começando, eu acho que algumas coisas. Primeiro, vocês vão mudar o mundo, né? Acho que nós já nos esforçamos bastante, alguns mais do que outros, mas eu tenho plena fé que essa geração que está vindo, que está entrando, a geração de vocês, tem muito a contribuir. E não só do ponto de vista de energia, mas também de ideias. Vocês são feitos de um material diferente, sabe? Eu acho que... então, eu não acredito e nem suporto esse tipo de discurso que as gerações Z e tudo mais são gerações mimadas. Pelo contrário, eu acho que a vida de vocês está mais difícil, mas tudo que eu falei aqui é o que eu acredito. A diversidade molda pessoas que vão mudar o mundo. Então, é isso. Conto com vocês aí para que a gente possa ter esse planeta durante muito tempo. Possa ter um mundo para viver. Rafa, obrigada, viu? Eu tô super feliz. Pessoal, bate-papo incrível, né? Como vocês sabem, todo o nosso material, todos os nossos podcasts estão no Spotify e em todas as outras plataformas digitais e também tá no YouTube do Proa. Então, quem quiser assistir, fique à vontade. Só lembrando que nós estamos com inscrições abertas para o nosso curso da plataforma Proa para 12 estados brasileiros. Então, se você tiver entre 17 e 22 anos e quiser encontrar um bom primeiro emprego e mudar sua vida, é só entrar no nosso site www.proa.org.br e vai ser um prazer ter vocês nessa jornada com a gente. E aproveita e faça aquele convite de sempre, curte, compartilhe todo o nosso conteúdo. Tudo que a gente produz aqui é para inspirar vocês, para inspirar os jovens a criarem futuros brilhantes e serem protagonistas de suas próprias vidas. Então, também compartilhe esse conteúdo que ajuda a gente a chegar em todos os rincões do Brasil, que é isso que a gente quer, alcançando os nossos 300 mil jovens. Então, eu conto com vocês no nosso próximo podcast. Compartilhe esse conteúdo e até mais. Tchau, tchau.